Então, bom dia a todos. A gente começa nossa aula de hoje falando de potenciação e radiação. A gente está na página 7 do livro 2, frente A, capítulo 6, e vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender qual o conceito de potência. Qual o conceito de potência? É quando a gente tem um número que multiplicado várias vezes, e esse número multiplicado várias vezes vai ser o número da potência. Por exemplo, se eu multipliquei o A 2 vezes, a potência é 2. Se eu multipliquei o A 3 vezes, a potência é 3. Se eu multipliquei 4 vezes, a potência é 4. E se eu multiplico N vezes, a potência é N. Mesma coisa acontece se eu dividir esse número. Se eu dividir esse número N vezes, então ficaria 1 sobre A elevado a N. Se a gente lembrar dos conceitos, esse N eu posso escrever ele negativo. Por isso que, quando tem um expoente negativo, eu represento ela dessa maneira. Beleza, então quais são as propriedades? As propriedades são as seguintes. Multiplicação de potências de mesma base, somos expoentes. Divisão de potência, subtrai os expoentes. Olha aqui, ó. M e N, eu somei, né? Com a multiplicação, tá vendo que aqui uma multiplicação ela vira uma soma no expoente. A divisão vira uma subtração no expoente. Aqui eu posso aplicar distributiva, ou seja, o N vai em cada fator. No exemplo 4, na propriedade 4, a divisão aí vai influenciar a mesma propriedade dessa aqui, ou seja, a mesma propriedade, né? E aqui é a propriedade de potência, que é basicamente a mesma propriedade dessa aqui. Se eu tenho um número e elevar ele a um expoente, vou multiplicar esses expoentes. Próximo. Então, como é que funciona se eu tiver uma raiz? Uma raiz, ela vai me indicar desse jeito, ó. Raiz de n, raiz de a na base n, vamos colocar, é igual a b. Esse expoente aqui, ele passa aqui, ou seja, esse radicando aqui, ele passa para o expoente aqui. Muito mais fácil quando a gente vai para exemplos. Vamos para exemplo. Outra coisa. É importante a gente entender isso aqui, ó. Muita gente, é mais ou menos. Quando que vai ser mais ou menos? Raiz de 36 é 6. Pronto, não é mais ou menos 6. Tá vendo? Raiz de 16 não é mais ou menos 4. Isso aqui tá errado. Quando eu vou extrair a raiz disso aqui, extraio a raiz de 9, que dá 3, extrai a raiz de 4, dá 2. Beleza. Raiz negativa existe? Existe, só não existe raiz quadrada negativa. Se o número aqui for ímpar, o número nesse expoente aqui for ímpar, eu posso ter raízes negativas, né? Ou seja, raiz de menos 8, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Tá vendo que esse sinal de mais ou menos aqui, ó, ele é praticamente banido. Agora, como é que funciona? Se eu tiver o mais ou menos fora da raiz, aí sim eu posso colocar o mais ou menos. Fora isso, isso aqui não existe. Isso não existe. Beleza? Outra coisa que a gente tem que atentar. O cálculo da raiz quadrada de um quadrado perfeito. Se o número é um quadrado perfeito, vai ser sempre o próprio valor positivo, nunca ele negativo. É isso que esse exemplo trata aqui, ó.
todo esse quadrinho aqui, ele fala isso aqui. Se o número for par, não existe raiz negativa. O máximo que tem que ser aqui é 0. Se aqui for ímpar, aí sim existe raiz negativa. Propriedades das raízes. Olha só. Eu posso escrever aqui da seguinte maneira. Posso colocar um fator comum aqui, multiplicando aqui dentro e aqui fora. Ambos os casos. Não tem nenhum problema. Se eu tiver a raiz de um termo, eu posso separar essas raízes, cada um dentro de uma raiz, não tem problema nenhum. Posso, assim como posso separar na multiplicação, posso separar na divisão. Quando eu tenho o expoente de uma raiz, é como se eu escrevesse, esse aqui, ele multiplica aqui dentro. E esse aqui continua na raiz. E raiz de raiz eu multiplico os radicandos ali. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 raiz cúbica de 5. Por que eu consegui colocar esse 2 aqui dentro dessa raiz? Porque eu coloquei 2 ao cubo. É como se eu fizesse o processo inverso da fatoração. Peguei 2 aqui, ó, e joguei ele aqui dentro ao cubo. Porque se eu fizer 2 ao cubo, raiz cúbica disso dá 2, aí ele sai para fora. Então, ó, isso simplifica a raiz de 40. Ah, Juan, mas tem como fatorar? Sim, mas a gente está mostrando o processo inverso, que é verdadeiro. Se eu tivesse menos 3, ó, o menos continua do lado de fora. O 3 eu posso jogar para dentro da raiz como 3 ao quadrado. Né? Assim, do mesmo jeito que eu faço ele de dentro para fora, eu posso fazer de fora para dentro. Por que eu preciso saber essas artimanhas? Para conseguir simplificar expressões. É só isso, são ferramentas. A parte que eu mais vejo dúvida, quando a gente está estudando potência e raízes, é quando eu tenho a potência de expoente racional. Potência de expoente racional é essa fração aqui no expoente, ou seja, uma razão. E os meninos do ano passado eles costumavam falar assim, ó, quem está no Sol, quem está se mostrando aqui, vamos supor que tem um Sol aqui, ó. Tem um Sol aqui bonitinho. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Eles costumam mostrar essa definição. Por quê? O que está em cima continua sendo a potência. O que está no denominador, ele vai para o radicando. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 3 meios, o 3 é o expoente e o 2 é a raiz. Olha aqui como é que fica essa expressão. 3 elevado a 1/5. O quinto é o radicando. O 1 é o expoente. Vamos repetir o negócio do Sol aqui, ó. Tem um Sol aqui. Qual é a definição? Esse aqui, ó, o Q, ele está protegido do Sol. Ele está na sombra, tá vendo? Tem um tracinho aqui, ó. Tem um tracinho aqui. Ele está na sombra, está protegido do Sol. O Sol está lá em cima. Aí, a definição é a seguinte. Quem está no Sol, ele vai para a sombra. Ele foi para debaixo do tracinho. E quem está na sombra, ele vai para o Sol. Ou seja, agora ele está se mostrando. É basicamente isso. Só para entender. Quem não... não lembro se o expoente em cima ou embaixo. Mas tenta relacionar aí com essa questão do Sol e da sombra. Beleza? As propriedades. As mesmas propriedades da potência a gente aplica aqui. Não tem multiplicação de frações.
Ou multiplicação de potência de mesma base, eu vou somar frações. Divisão de potência da mesma base, vou subtrair frações. Aplica distributiva em cada termo, aplica distributiva em cada termo, multiplicação de fração, que é a potência de potência. Aí a gente entra na parte de racionalização de denominadores. Por que é importante a racionalização de denominadores? Porque a gente tem algumas expressões com respostas que só tem raiz no numerador, não tem raiz no denominador. E o que a gente tem que fazer para achar a resposta? Racionalizar. Racionalizando, como é que a gente vai fazer? A gente tem 3 tipos. Nesses 3 tipos, a gente tem raízes quadradas, raízes, só as raízes, sem adição ou subtração no denominador, só a raiz pura. Vou mostrar o exemplo. Temos o tipo B, que é raízes quadradas com adição ou subtração, e do tipo C, que são raízes cúbicas com adição ou subtração. Mano, não entendi nada do que você falou. Então vamos entender agora. Olha esse primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma raiz quadrada. Para eu racionalizar, todo mundo sabe. Só multiplico por raiz de 5 aqui. Multiplico por raiz de 5 em cima e embaixo, ó. Que isso aqui, raiz de 5 dividido por raiz de 5 é 1. Então não vai alterar o valor da minha equação se eu multiplicar por 1. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz quadrada de 5, né? Raiz quadrada de 5 ao quadrado, que dá 5. E aqui fica 3 raiz de 5. Beleza, até aí todo mundo ok. Só que se eu tiver aqui, ó, raiz quinta de 3 ao quadrado, eu tenho que tornar esse expoente aqui 5 para eu poder eliminar esse denominador. Senão eu não consigo eliminar esse denominador. O que eu faço para poder eliminar esse denominador? Olha só como é que... Eu vou pegar 5 menos 2. 5 menos 2 dá quanto? Dá 3. Então, o termo que eu vou multiplicar vai ser raiz quinta de 3 ao cubo. Por quê? Porque 5 menos 2 é igual a 3. Então, o número que eu vou utilizar vai ser esse. Certo? Aplico a regra e acho meu valor. Olha só, racionalização de denominadores do tipo B. O que é o tipo B? Quando tem uma raiz quadrada com uma soma ou subtração. Se eu tenho a raiz quadrada com uma soma ou subtração, o que eu preciso fazer para poder achar a resposta? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, ó, minha raiz e aplicar esse produto notável aqui. Então, o importante aqui, ó, é eu lembrar desse produto notável. Por que desse produto notável? Porque, ó, se eu tenho um termo desse, eu preciso multiplicar pelo chamado conjugado para elevar ao quadrado. Se a raiz é quadrada e se eu elevo ao quadrado, minha raiz sai. Se minha raiz sai, eu resolvo meu problema. Então, ó, raiz de 5 mais 1. Então, o termo que eu iria multiplicar, ó, raiz de 5 mais 1, é esse termo aqui, ó. Raiz de 5 mais 1. Tá vendo? Não, mais raiz de 5 mais 1. Então, eu vou multiplicar por raiz de 5 menos 1. Pronto, raiz de 5 menos 1. Quando eu multiplico, eu aplico o denominador, aplica a distributiva, né? Faço essa conta aqui. Isso multiplicado com isso multiplicado com isso, ó. 2 raiz de 5, 2. E depois olha essa conta. Isso aqui é o quadrado. E isso aqui é o quadrado, ó. Então, eu resolvo minha equação simplesmente por conseguir fazer essa conta. Ó. Isso aqui ficaria 5 menos 1, que dá 4. 4 de simplificando com 2, ó, dá 2 aqui no denominador. Então, ó, se eu tiver negativo, eu vou multiplicar com conjugado. Se eu tenho negativo, eu tenho esse termo aqui, ó. Vou multiplicar com o termo em que o segundo é positivo para eu achar esse produto notável. Por isso que a gente estudou produto notável primeiro. Para quê?
para conseguir entender onde a gente aplica a racionalização. Do tipo C. O tipo C é o mais complexo. Por quê? Porque a gente vai utilizar aquele produto notável cúbico. Porque o meu desejo, ou seja, meu objetivo, é chegar aqui ou aqui. Porque se eu tenho uma raiz, se eu fizer ela ao cubo, eu vou sair. Se eu tenho uma raiz, se eu fizer ela ao cubo, eu vou sair. Olha aqui, ó. Raiz cúbica de 2 menos 1. Ah, raiz cúbica de 2 menos 1. Se está menos, eu quero fazer o quê? Quero esse produto notável aqui. Ó. Por quê? Porque eu quero ele. Porque, ó, esse aqui é o raiz. Esse aqui, ó, vermelho, é esse vermelho. Esse verde é esse verde. Então, eu vou aplicar na regra. Ó. Quem é A ao quadrado? A não é o vermelho? Então, vai ser o vermelho ao quadrado. Ó. Raiz cúbica de 3 ao quadrado. Olha o quadrado aqui. Depois, AB. Menos 1. Aqui, ó. AB. Depois, B ao quadrado. Depois, A ao quadrado. Coloquei aqui. Tá vendo que o termo em cima e embaixo é igual? Ele tem que ser igual. Porque quando eu faço a multiplicação, ó, isso aqui multiplicado com isso aqui, quando eu pego isso e multiplico com isso, eu vou ter o quê? Eu tenho isso aqui, ó. Ou seja, o raiz de 2, isso aqui, vai virar 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Olha aqui, ó. 1. E aplica o produto notável aqui em cima. Multiplica, 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 que dá esse termo aqui. Deu para entender como eu faço essa fatoração? Então, eu preciso identificar qual produto notável, essa fatoração não, essa racionalização. Vamos lá repetir a do tipo C. Olha só, esse é o meu A e esse é meu B. Aqui tem um sinal de menos. Eu quero eliminar esse raiz cúbica aqui. Então, significa que eu tenho que levar esse termo ao cubo. Esse termo é meu A menos B, A menos B. Eu quero levar ao cubo. Então, eu quero chegar nisso aqui. Então, preciso multiplicar por isso aqui. Por isso que eu tenho, ó, esse é o A menos B. Esse é esse número aqui, ó. Tá vendo, ó? A ao quadrado, AB, B ao quadrado. Quando eu faço essa multiplicação, eu consigo eliminar o denominador, né? Vai ficar 2 menos 1. E tira essa raiz do denominador. Beleza. A matéria, gente, é só isso. Só isso. Não vou me estender nas explicações. O que eu quero que vocês peguem aí é o seguinte. Na hora de for mandar dúvidas, eu vou pedir para que mande, aqui no chat mesmo, eu vou pedir para que mande as dúvidas para todo mundo. Por que para todo mundo? Porque eu estou usando 2 dispositivos, então eu estou com 2 contas logadas. Então, eu estou mexendo aqui, o principal aqui é o meu notebook. Então, tem gente mandando no iPad, onde é que está saindo o vídeo, e eu não vou conseguir ver. Por quê? Porque eu estou mexendo aqui. Então, mande para todo mundo que eu consiga acessar o notebook. Outra coisa, as aulas estão sempre disponibilizadas no Drive. Eu disponibilizo as aulas também no meu Bernoulli. E eu acho que no Drive é mais fácil vocês acessarem lá, porque já tem tudo. Já tem. No Drive tem uma pastinha assim, gente. Não sei se vocês acessaram, mas tem uma pastinha com a aula do dia, o áudio do dia
e os slides da aula do dia. Então, já está tudo. Gente, eu já disponibilizo os slides, já está tudo lá. Tá bom? Já está tudo lá naquela pasta do Drive, que eu mandei lá para os líderes. Tem lá, todos os links lá, tem tudo lá. Tudo, 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 tudo. Áudio, aula e slide. Quero saber se vocês têm dúvidas e vamos fazer um exercício prático aqui. Olha aqui, para quem está com dúvida aí, eu disponibilizei, é esse link que vocês vão acessar aí de vocês. Por exemplo, na aula de ontem. Na aula de ontem, eu tenho aqui a aula gravada, tem aqui o áudio da aula e tem aqui o slide. Pronto. É isso que vocês vão acessar. Na primeira aula que o Juan deu aqui, tá vendo que está separado por data? Dia 14/4, 8/4, 7/4. Olha aqui, ó. A primeira aula que a gente teve, noções primitivas de geometria plana. Está aqui o vídeo da aula, o áudio da aula e os slides. Então, tá tudo separado aqui na pasta, gente, no link do Drive que eu mandei para vocês. Aula de tira dúvida. É todas as matérias, por isso que eu quero que vocês me passem uma relação antes, porque são só 40 minutos e, assim, né, vocês sabem como é que é o tempo aqui. As dúvidas em relação aos exercícios, pode passar para a líder, e a líder da turma manda no WhatsApp para mim. Pega as dúvidas até 2 horas. 2 horas alguém pega todas as dúvidas e manda para mim. Beleza? Queria mostrar para vocês aqui. Lembrando que 2h30 a gente tem nossa aula de monitoria hoje. Essa aula aqui era curtinha mesmo, era só para a gente ver alguns conceitos. Para que vocês façam exercício, gente, não tem outro jeito. Acessando nossa plataforma, a gente tem aí, tá vendo que a matéria é pequenininha. Ele já vai pedir, ó, os exercícios. Falando assim, os estudos divulgados pelo Banco Mundial indicam que no início de 2016, 62 pessoas mais ricas do mundo destinam juntas tanta riqueza quanto 3,6 bilhões de mais pobres. Como a população mundial era cerca de 7,2 bilhões, isso significa que os 62 bilionários juntos detinham tanta riqueza quanto toda a metade mais pobre do gênero humano. Com base nesses dados, pode-se afirmar que, em média, um desses bilionários tinha N vezes riquezas mais do que alguém tivesse entre os mais pobres. Sendo M igual a 3,6 bilhões, dividido por 62, então o valor de M é aproximadamente. Então, ele está querendo saber só uma casa de ordem decimal de potência, né? Isso aí que a gente vai estar trabalhando. Bilhões é 10 elevado a quanto? Né? A gente vai trabalhar com essa ordem de grandeza e fazer essa divisão aí. Eu não vou fazer essas questões agora, por quê? Porque é para vocês tentarem fazer e irem praticando, porque é a tarefa de casa que vocês vão ter que me enviar. Então, não faz muito sentido eu ficar fazendo aqui. Mas eu quero saber sobre o conteúdo aí. Ficou alguma dúvida conceitual?
Ficou alguma dúvida conceitual sobre nossa matéria? Assim que eu terminar de fazer essa gravação, gente, eu vou encerrar a gravação e enviar essas aulas no Drive, tá bom? Então já vai estar slide e tudo lá no Drive. Alguma dúvida? Então, beleza. Ó. Se não tem dúvida, eu vou deixar esse tempo para vocês fazerem exercícios e façam exercícios que tragam dúvida à tarde. Se não tiver dúvida suficiente à tarde, a gente marca uma aula de monitoria para a semana que vem. Beleza? Então, vou liberar vocês. Ó. Um beijo. E as dúvidas eu vou ficar aguardando. Fechou? Então, vou encerrar nossa gravação. E tchau, tchau.